O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes agem neste homem. E outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João Batista e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte e os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou dançando, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que o soldado fosse buscar a cabeça de João Batista. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça no prato e deu à moça. Ela entregou a sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, qual é o ensinamento que a palavra de Deus hoje nos traz, especificamente João Batista? O que tinha de extraordinário em João Batista? Além de ser o precursor, aquele que iria e que estava preparando o caminho do Senhor, era chamado o homem da verdade. Ele era o homem da verdade. Nós muitas vezes, diante de alguma situação da nossa vida, nós já agimos com a falta da verdade.
em alguma situação. Talvez a gente diz, para não piorar, porque se falasse a verdade iria acontecer isto ou aquilo. Nós justificamos e assim acabamos cometendo uma inverdade. João Batista é considerado profeta da verdade. Por que é o profeta da verdade? Eu digo para vocês, eu, por exemplo, diante das minhas autoridades, eu gostaria de dizer algumas verdades, mas tenho medo de dizer, sou covarde. Não digo a verdade que gostaria de dizer, sou covarde. Mas tenho muitas verdades para dizer, mas tenho medo, talvez, das consequências, porque nem todo mundo gosta de dizer verdade. Ou melhor, repetindo, voltando atrás, nem todo mundo gosta de ouvir a verdade. Nós gostamos de dizer assim, antigamente se dizia essa palavra, ultimamente não tenho ouvido mais essa palavra, nós dizemos assim, eu sou franco, eu gosto de ser franco. Mas quando alguém é franco com ela, aí a coisa é diferente. Eu posso ser franco com você, mas você não pode ser franca comigo. Porque muitas vezes nós dizemos verdade que machuca. Ela só tem um foco, machucar o outro, ferir o outro. E quando é essa verdade para machucar, para ferir, não é uma verdade que vem de Deus. Porque se machuca, se está machucando, está ferindo, é uma verdade que não traz libertação, só traz constrangimento. Então não é uma verdade que vem de Deus. Então nós temos que tomarmos cuidado com as nossas verdades, porque se ela não vem de Deus, ela vai machucar, vai ferir. E uma ferida que tornar-se um dia uma cicatriz que não vai sair mais de você ou da pessoa. Por isso Herodíades odiava João Batista, porque ele não concordava com aquilo que não era de Deus, que ofendia a Deus. Já havia um segmento, uma doutrina, um cuidado, porque nós não podemos viver sem regras. Dentro da igreja existem regras para mim que sou padre, para o Papa, para o Bispo e para cada um de nós. Temos regras. Nós não somos desregrados. Nós temos uma conduta, nós temos uma doutrina. E aí, amados irmãos, quem transgride uma doutrina, uma regra, ofende o próprio Deus. Por isso a palavra de Deus hoje nos mostra dois caminhos: aquele que diz a verdade e aquela que não gosta de ouvir a verdade. Herodes até gostava de João Batista, tinha um cerne de bondade naquele coração, mas a sociedade na qual ele vivia era a sociedade onde o poder, o dinheiro era o foco dos corações, de muitos corações. E assim nós percebemos, a ganância é o pior veneno que nós temos no tempo de hoje. Nós vivemos presos ao nosso poder financeiro, à força do valor do nosso bolso, e nós somos apegados. Esses dias eu fui na casa de uma pessoa da outra comunidade onde eu estava antes,
Que mulher apegada a tudo. E eu falava exatamente sobre a questão da libertação para ela. Eu falava para ela. Aí eu contei uma história que eu conto sempre para minha mãe. Eu falo sempre para minha mãe assim: mamãe, é um aniversário dela, alguma coisa assim. Mamãe, vamos usar a louça do seu casamento. Use. Porque depois que a senhora partir desse mundo, os filhos, os netos não vão dar o valor que a senhora dá. Não vão dar, porque não tem. Então a gente, às vezes, a força do nosso apego é tão grande que nós temos medo de perder. Com pequenas coisas, e nessas pequenas coisas nós encaramos a vida, e aí deixamos de fazer o bem a alguém, porque se eu der isso a alguém, se eu der um dinheirinho a alguém, se eu comprar uma cesta básica a alguém, vai me faltar. Medo de perder. Aí a gente encara a vida desse jeito, a gente traz também para a vida. E eu falo, eu ensino para a mamãe: vamos fazer isso. Se quebrar, quebrou. É um objeto, gente, que não pode estar na esfera do sentimento. Sentimento nós temos pelo outro e não pelas coisas. Coisa nenhuma. Tem gente que cuida mais do carro do que da esposa. Não falta não. Ouviu qualquer barulho no carro, leva para o gasto que tiver. Se a esposa reclamar de alguma coisa, uma dor de cabeça, uma coisa, não dá nem a mínima. Porque nós somos apegados às coisas. Nós temos que ser apegados ao outro. A pessoa humana é a maior riqueza que Deus nos deu. Então, amados filhos, que a palavra de Deus hoje nos ajude, em primeiro lugar, a sermos verdadeiros. Termos cuidado até de dizer a verdade ao outro, verdade que tem que ser cercada de cuidado. Toda verdade, ao ser dita, e nem sempre tem que ser dita naquele dia e naquela hora. Nem sempre. E é melhor até que não seja dita naquele dia e naquela hora. Porque eu preciso pensar bem antes de falar as minhas verdades. Eu preciso pensar bem. E o pensar bem é as consequências da ferida que pode causar no outro. Nós temos que ter esse cuidado. Por isso João Batista é o profeta da verdade. E aí dizia Herodes, ele é João que ressuscitou. João ressuscitou. Falando de Jesus Cristo, é João que ressuscitou. Ou seja, Cristo entra na mesma esfera da verdade de João Batista, que não é possível amar a Deus na mentira. Não é possível. Por isso, amados filhos, que tenhamos essa coragem de buscarmos a verdade em nossa vida, em todo tempo e em todo lugar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,